episódio, hoje vamos bater um papo com César Augusto Michelin, professor de Educação Física, especialista em treinamento esportivo e ex-atleta profissional de futebol, com passagem por diversos clubes importantes. Vamos conhecer um pouco da trajetória dele dentro e fora dos campos. César, para começar, conta pra gente como surgiu sua paixão pelo futebol. Primeiramente, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Espero estar contribuindo com a minha experiência e estar passando para vocês aí um pouquinho do que eu passei, né? De repente vai servir para vocês tomarem rumo na vida e direcionando a carreira de vocês, né? Espero contribuir com isso. A respeito do... Como foi o início? Diferente de muitos outros, né? Eu brincava, né, de futebol. Então, assim, já nasci, né, vamos dizer assim, com o dom, mas não tinha expectativa nem sonho de ser jogador. É bem diferente de muitos, né? É aquele negócio, na nossa infância, a gente tinha poucas opções. Então, tinha o futebol e as brincadeiras de rua, que hoje fazem muita falta, né? E aí começa a brincar na rua, você vai para as escolinhas da cidade, né, projetos, e foi um desses projetos, né, onde tinha um professor lá que eu tenho muito carinho por ele, que é o professor Luiz Bola. Chamei a atenção de um olheiro, né, que também é da cidade, é de Campo Limpo Paulista, o professor Donizete. E nessa aí, eu e mais 5 ou 6 teve o convite de estar fazendo uma avaliação na Ponte Preta. E quando você não tem compromisso, você vai para se divertir, né? Foi bem simples. Eu fui leve, fizemos o teste lá, né? E fui aprovado na primeira avaliação. E aí foram 10 anos de Ponte Preta, né? Você teve uma carreira como atleta profissional. Como foi essa experiência jogando em clubes como Ponte Preta e Capivariano? Olha, igual eu falei, infelizmente, hoje eu vejo com esses olhos, né? Eu não fui um atleta profissional no sentido de me cuidar, né? Eu fui um jogador de futebol. Então as coisas para mim aconteceu muito fácil. Onde eu senti um pouquinho de dificuldade foi quando eu saí de casa para morar em Campinas. E foi, na minha opinião, muito cedo, né? Com 14 anos. Então, aí eu senti um pouquinho. Mas durante a trajetória foi bem leve, né? Igual eu não carregava esse peso nas minhas costas. O meu pai não me colocava essa carga. E hoje também acontece muito. Os pais cobram muito de crianças e eu acho que isso não ajuda, né? Pelo contrário, atrapalha. Mas nesse tempo de Ponte Preta, as coisas foram acontecendo e aos 18 anos já assinei o primeiro contrato como profissional. Então, assim, tudo muito rápido, eu não soube aproveitar. Era um jogador de futebol que não me cuidava fora do campo, treinava bem pouco, quer dizer, fui um mau exemplo. Por isso que hoje eu posso estar falando com meus alunos o caminho certo. Então eu falo assim, eu não faço o que eu fiz, mas faço o que eu falo, né? Em que momento você decidiu migrar de carreira de jogador para professor? É uma outra parte do futebol assim, que a mídia assim, não mostra muito, né? Então a gente está acostumado a ver jogadores como Neymar, hoje Rafinha, jogadores de seleção, né? Muito bem sucedidos, salários altíssimos, e isso é a minoria, né? A maioria mesmo, vamos colocar em 80%, 85% dos atletas ganham um salário mínimo quando recebe, porque um mês normalmente dura 90 dias, demora 3 meses para receber um salário. Isso foi me desanimando, né? E aí você vai ficando com mais idade, né? Você já tem outros planos, né? De casar, foi uma das coisas que me fez começar a pensar em outra profissão. Hoje você atua como professor de futebol em escolas e projetos. O que mais te motiva a trabalhar com crianças e adolescentes? Isso que eu acabei de falar, que foi o não ser um profissional. Hoje eu consigo orientar as crianças. Eu também passei por algumas coisas, questão de... até um desafio também, estar falando assim com vocês, mas eu gosto agora de desafios, né? É a timidez.
A percepção. Eu procuro tirar dos meus alunos, não só, né, a parte técnica, tática, tem alunos que trazem com eles, o ser humano, assim, todos eles trazem alguma coisa com ele que normalmente passa despercebido. E eu tento ver isso. Então, aquele jogador que chega, não te dá um bom dia, eu fui assim, às vezes não é porque um é mal educado, às vezes é timidez, então eu tento conversar mais com ele. Eu tento ver esse lado também de questão família, né? Às vezes o aluno chega meio violento, ele agride alguém, e aí não é só eu também tenho que punir ele, tenho que procurar saber o que está acontecendo. Então, assim, eu tento ter outra visão. Lógico que eu cobro muito, né, disciplina, mas fora isso, o extra-campo também chama minha atenção, e eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira esses meus alunos, e o que me faz, que me mantém ainda nesses projetos, né? Porque eu quero, igual eu tô falando, eu estou gostando de desafios, né? Pretendo também partir para outras áreas. Isso aí a gente pode estar conversando mais pra frente. Você também tem experiência com musculação. Como esse conhecimento contribui no treinamento dos seus alunos? São desafios. Não me vi em sala de musculação, mas através dos cursos, né, que a gente faz, eu vi que a musculação ela influencia muito, principalmente no futebol de hoje, né? Ela influencia muito e agrega no desenvolvimento do aluno. Então comecei, né, a pesquisar, fazer cursos, e aí vi que o treino, né, que é o complexo treino, que você coloca o treino de força com o treino do esporte que você pratica, que no caso, né, os fundamentos do futebol, você consegue tirar um resultado bem legal do aluno. E aí foi o meu primeiro passo na academia. Sua formação e curso de especialização são bem completos. Qual deles mais impactou a sua forma de trabalhar? Exatamente, esse que vai abranger os dois, que é o treino de força e as capacidades do aluno, né, de estar evoluindo, tanto na parte técnica, né, nos fundamentos do futebol, quanto no desenvolvimento. E aí você tem que respeitar muito, que é o que? As faixas etárias, né? São as faixas etárias, o tempo que o aluno demora para maturar. Às vezes o aluno a gente coloca muito categoria, sub-12, sub-14, sub-16, mas às vezes o menino de 16 anos, ele ainda não maturou. Ele tem o corpo de 14, mas ele tem que estar no grupo de 16. E aí alguns professores ainda, nessas categorias, eles buscam o resultado, né? E aí eles preferem o quê? Jogador mais forte, jogador maior, e acaba deixando de lado aquele que não maturou ainda. Então a gente tem esse tempo, né? Que ele vai desenvolver, ele vai ter o estirão, e de repente esse jogador que é mais técnico, mais franzininho, ele tem menos oportunidade. Você dando tempo para ele, quando ele atingir a maturidade dele, com a técnica, ele supera o jogador que é mais forte. E aí eu procuro também, aprendi através desses cursos, que você tem que dar um tempo para o aluno estar desenvolvendo. Na sua opinião, qual a importância do esporte na vida dos jovens? É muito importante. O esporte tem que fazer parte da vida do adolescente, né, da criança, do adolescente, porque o esporte traz o quê? Disciplina. Você, principalmente no mundo de hoje, que a tecnologia tomou conta, né? A gente vê o quê? Muito distanciamento dos jovens, né? Então é muito fácil mandar mensagem, estar em grupo, vocês brigam, vocês brincam, tudo pelo WhatsApp, né? E aí o esporte faz o quê? Faz vocês se aproximarem mais, vocês estarem em convívio. Aí você, eu trago do esporte hoje, do futebol, vamos pôr assim, 90% da minha amizade eu fiz no esporte. E eu trago até hoje. Então, tem amigos de muito longe, a gente faz questão de se reunir uma vez por ano, pelo menos. Mas eu consegui como? No esporte. E eu sei que é uma amizade diferente. A gente cria um vínculo e por isso que o esporte para mim é essencial. Tem que fazer parte da vida da criança e do jovem. Para quem sonha em ser jogador de futebol, que conselho você daria? Primeiramente, se divertir.
comece se divertindo, porque o futebol é gostoso, né? O esporte é bom e vai para se divertir. Lá você vai encontrar o professor que vai te direcionar, vai te dar algumas dicas e aí o importante é você ouvir. Então ouvir o professor, né, que tá atuando com você ali, porque lá na frente vai fazer diferença. E tem que se cuidar, gente. Alimentação, hoje o celular, né, influencia muito. Faz com que a gente durma mais tarde, então você fica no celular, quando você vê, né, já deu hora de dormir. Então assim, o descanso é importante, alimentação. Então assim, eu coloco primeiro sono, a disciplina e a alimentação como fator principal, né? Então a gente foca nisso e aí as coisas vão acontecendo, gente. Se fizer isso, comeu bem, tá com energia, ouviu o professor, você vai evoluindo, o professor vai te corrigir, você procura melhorar e as oportunidades vão aparecendo. E aí conciliar, porque o futebol não é fácil, é difícil. Então assim, foca no futebol, mas tem que conciliar algum curso junto à escola. Pra gente, é um peso a mais que você tira das costas. Fala, se não der certo aqui, eu vou ter essa outra opção. E aí as coisas vão acontecendo. Alguém na plateia tem algo a dizer, alguma pergunta? Qual foram os títulos que você ganhou no profissional? Olha, título como profissional, eu consegui 2 acessos, tá? Pela Ponte Preta e pelo Rádio de Mococa. Considero como título porque, assim, nessas divisões abaixo, você busca o quê? O acesso, né? Que é sempre estar... E a gente perdeu um jogo na final, fora de casa, e um a gente perdeu dentro de casa. Então a gente sentiu muito isso aí. Mas... na base também são poucos. Também tive um vice-campeonato na Copa São Paulo, que é bem vista hoje, né? Que foi perdemos para o Inter. Mas assim, é mais esses 2 acessos aí que me marcaram um pouco. César, gostaríamos muito que deixasse mais uma mensagem para nós antes do encerramento desse episódio. Pessoal, achei sensacional aqui o trabalho de vocês. Isso aqui a gente tem que, se vocês me permitirem, né? Como eu já trabalhei em outras escolas, sugerir também, porque gostei, achei muito legal, super, uma estrutura bacana. E é isso, gente. Tá dando o primeiro passo, né? Igual eu falei, minha timidez deixou com que eu demorasse um pouco para criar coragem e dar os primeiros passos na vida, né? E tô vendo que vocês já estão dando o primeiro passo, continua assim, tá? Dá o primeiro passo, igual dizem, né? Um não a gente já tem, mas a gente tem que ter iniciativa. Tem que ter, porque assim, o mercado de trabalho ele é muito concorrido, né? Então vocês têm que ter um diferencial. E esse caso aqui, eu vejo que vocês já têm essa iniciativa que eu acho que vai abrir muita porta para vocês. Muito obrigada, César, por compartilhar sua história e experiência com a gente. Foi um papo muito inspirador. Eu que agradeço. Aproveitando essa caneca agora é sua, que a escola proporcionou para você. E você que está nos ouvindo, não esqueça de acompanhar nossos cortes no Instagram e até o próximo episódio.